Olha o segurança aí do Cineclube. Grande Cezinha Moraes, da ABC Cursos de Cinema. E depois ainda tem as escadas da Casa do Filme. É, uma escada, mas eu tô falando das escadas da casa dele. Tem a ladeira, né? A ladeira é diferente da experiência. Obrigado aí por terem vindo. O Cineclube Casas Casadas é uma parceria entre a Cavídeo, locadora, e biblioteca de cinema que tem aqui embaixo. Quem não conhece, fica todo dia aberto, quer dizer, de segunda a sexta, de 11 às 7. Tudo é gratuito, pode pegar filmes, pode pegar livros, é tipo uma biblioteca. A gente já está aqui já há um tempo, mas pouca gente sabe. Então fica o convite aí para conhecer a Cavídeo. Fica aqui embaixo. Era na Cobal do Maitá, veio aqui para Casas Casadas, né? A locadora lá da Cobal. A locadora, é a última locadora do mundo. Temos aqui o cinema, né? Zé Wilker, que é da galera do Grupo Casal, junto com a Rio Filme. Rio Filme é parceira também, cedeu esse espaço tudo pra gente. E a ABC Cursos de Cinema, representada aqui pelo Cezinha, que é uma escola de cinema que acontece aqui. Inclusive aqui é uma sala de aula, onde edita os filmes. Eu cheguei aqui para editar um filme e olhei assim, dá para fazer um cinema aqui. Aí inventamos essa maluquice de fazer esse cineclube. A ideia é ser toda quinta-feira, pelo menos até o carnaval. Depois a gente vai avaliar se vale a pena ser toda quinta ou se a cada 15 dias. Então a gente está sendo um sucesso. Semana passada lotou, hoje também está com fila. Então bem provável que a gente siga aí toda semana, tomara. Queria destacar aqui a presença do grande Walter Lima Júnior, cineasta, que importante ser brasileiro. A ideia desse cineclube, na verdade, veio dele. Ele falou assim, cara, vamos fazer um cineclube, tem que fazer um cineclube. A gente tentou fazer aqui no cinema, não rolou por causa de parte financeiramente não compensava para o cinema, mas aí conseguimos esse espaço. Então o Walter é o padrinho do cineclube. Semana passada ele estava aqui. Ele estava aqui comentando o filme do Belatar, junto com o Walter Carvalho, Rui Guerra, Zé Jufle, vários cineastas vieram, e é legal que também, hoje está um outro grupo, não tem tantos cineastas, mas tem vários artistas que eu estou reconhecendo aqui também, atores, performers, videomakers, e outras pessoas que eu não conheço também, que é muito legal também ser renovado, não ser sempre as mesmas pessoas, e só agradecer. Hoje a gente deu sorte do Kleber, né? O Agente Secreto hoje ter 4 indicações ao Oscar, né? E a gente programar os curtas dele. Os curtas dele são incríveis, são maravilhosos, assim, tão bons ou até melhor que os longas. E se vocês, ao verem os filmes, vocês vão perceber que tem muita relação com os longas que ele fez. Relação eletrodomésticas com som ao redor, tem outros com Bacurau. Ele, inclusive, alguns filmes ele usa. Lavar, né? Quê? A máquina de lavar. Também, a mesma cena que ele usa nos 2 filmes. Então é legal que assim, a gente vai ter hoje chance de ver também, além dos 5 curtas dele premiadíssimos, que ganharam prêmios no Brasil inteiro, 3 ou 4 curtas muito experimentais. Antes dele... Calma, vai dar certo. Antes dele querer ser cineasta, ele era jornalista crítico, né? E ele fazia uns exercícios assim, experimentais com Super 8, fazer videoclipe. E a gente vai passar aqui também 3 desses filmes que são você não consegue achar para ver hoje em dia. E aí no final da sessão, a gente vai dar um intervalinho. A sessão ao todo dura 1h40. São vários curtas, né? Quem quiser também sair, voltar, tal, entre um curto e outro, não é um longa, tem essa possibilidade. E no final vai ter o crítico Carlos Alberto Matos, que é um grande amigo nosso, que é um crítico de cinema que entende muito do cinema do Kleber. Ele vai estar aqui falando, como ele já viu 100 vezes, ele vai chegar só para o final do debate. A gente vai fazer esse bate-papo sobre o cinema do Kleber Mendonça Filho.
Eu estou enrolando aqui enquanto o Cezinha está... A gente testou tudo, mas na hora sempre acontece isso. Ó, o Miguel chegou para salvar. Então, aproveitar também e dizer o seguinte, esse cineclube é gratuito, não tem patrocínio, é um mutirão de pessoas que se juntam para fazer acontecer. Então, assim, quem puder, quem quiser colaborar com qualquer valor, qualquer coisa, ou pode comprar a lojinha ali, aquela lojinha lá da Cavide, então indiretamente vai estar ajudando o cineclube. E tem o Pix também aqui da Cavide, o famoso Pix. Quem quiser colaborar com qualquer valor, sempre é bem-vindo. Porque a gente tem que pagar às vezes táxi para o convidado vir, o pessoal aqui, a Marina que fica aqui na bilheteria. Então tem que ter um custinho, não é um custo tão alto, mas é algum custo, assim. E os filmes, nesses DVDs, esse aqui da sessão passada, o Cavalo de Torino do Belatar, e esse aqui os curtas, estão aqui também. É piratinha, mas quem quiser a coleção, não tem mais como lançar DVD mais, né? Então a gente faz essa divulgação extraoficial, tá aqui também na nossa lojinha. E hoje também estreou o nosso barzinho, ó. Tem bolo de chocolate. Aê! Que surpresa! O vídeo de hoje, né, é de uma ciência impressionante, né? Então, não, é incrível a gente estar aqui hoje com essas indicações para o Agente Secreto, né? Celebrando a obra de um cara que vem construindo, né? Vem construindo desde seu primeiro filminho lá dos Chaveiros, que vocês viram, né? Uma obra coesa, né? Em vários aspectos, muito original, muito variado e ao mesmo tempo coeso, né? Que chega a esse filme de hoje, O Agente Secreto, que é eu acho uma culminância, né? Eu até então tinha o Som ao Redor como obra-prima do Kleber, né? Que realmente é maravilhoso, mas O Agente Secreto sobe um degrau, assim, em termos de originalidade, de liberdade de criação, né? Liberdade de roteirização, que é realmente um filme extraordinário. Mas a gente vê nesses filmes, nesses curtas que ele foi construindo aí desde os anos 90, uma série de coisas interessantes que dizem respeito não só à linguagem do cinema, mas também à forma como esse cinema pernambucano se produziu, né? Como esse cinema pernambucano chegou ao que é hoje, que não é à toa, isso não surge do nada, né? Ele é uma série de circunstâncias que tem a ver com a cultura rica de Pernambuco, né? Pernambuco tem uma história de cinema fantástica. O ciclo de Recife, né, dos anos 20, 30, foi um dos primeiros grandes ciclos de produção de cinema no Brasil. Foi Recife, nos anos 20, 30. Depois, nos anos 70, o Super 8 foi muito forte também lá. E depois, a partir dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, o cinema veio do baile perfumado e de toda essa turma que surgiu ali, um pouco antes do Kleber até, né, com base em que? Primeiro na relação com a música, né, o Mangue Beat, né, e toda essa efervescência cultural do Recife, que deu margem ao surgimento desses cineastas, dessa cultura muito forte. E os incentivos fiscais, que é uma coisa muito importante, não só os incentivos federais, mas também estaduais, né, porque o Funcultura, que é o Fundo de Cultura lá do Estado de Pernambuco, nos anos 90, foi muito importante, estimulando esses realizadores, estimulando a produção de cinema, lá de curtas, de vídeos, né? Então, eu acho que o Agente Secreto, na verdade, é um florescimento de muita coisa que vem acontecendo naquele lugar, né? Que tem a ver, que vai somando e que chega onde a gente chegou. Uma certa era do Recife, né? Que era uma cidade pacata, tranquila, e que de repente, com a verticalização, com essa a violência urbana que foi se estabelecendo,
tal, virou uma cidade paranoica, né? Uma cidade onde as pessoas começaram a se enjaular, se cercar de grades, né, de ferrolhos e trancas e tal, e aquele filminho pequenininho já lança esse tema na carreira do Kleber. Mais adiante ele ia fazer um vídeo ali em 97, eu acho, chamado Enjaulado, que a gente não passou aqui porque é um pouco grande, tem 33 minutos, a sessão ia ficar muito grande. Mas é um filme, é um vídeo que está no Vimeo, vocês podem procurar, é só botar Enjaulado, Kleber Mendonça Filho, vocês vão encontrar, está no Vimeo. E, aliás, todos esses curtas do Kleber também estão no Vimeo, tem um DVD aqui para vender. Um rapaz que entra numa paranoia e que se tranca dentro de casa, porque ele tem um trauma de violência urbana, e ele não sai mais de casa e fica sendo consumido por aquela paranoia louca dentro de casa. Esse tema vai aparecer no Som ao Redor também. Vocês lembram que o Som ao Redor é um filme sobre a questão da segurança, né? Um cara que vende segurança, que é esse medo da classe média, o medo de perder alguma coisa, né? O medo de ser roubado, de ser subtraído. Então, esse tema é um dos temas favoritos do Kleber, que já começa ali no chaveiro. Eu tomei umas notas aqui para não esquecer de algumas coisas que era parente dele ou de alguém conhecido, em que você tem todos aqueles planos daquela casa bonita, com aquele piso, né, super bonito e tal, e que de repente a casa é demolida e você tem um choque porque você vê que só sobraram os escombros daquela casa, né? É outro tema importante também para o Kleber, que é essa ruína das coisas, dos cinemas antigos que foram demolidos, das casas que foram desaparecendo, de uma Recife antiga e bela que foi desaparecendo com essa verticalização da cidade, né, as casas sendo ocupadas, substituídas por torres, né? E então esse pequeno curtinha de fotos ali tem um pouco já, e lembra um pouco, se a gente bobear, é uma antecipação do Aquários, né? Né, que é uma casa que está para ser demolida, também um prédiozinho antigo que está para ser demolido, e que tem aquela mulher que resiste, o personagem da Sônia Braga, né? Então o Paz a Esta Casa tem um pouco isso, e é um fotofilme, né? Um filme feito de imagens fixas, como o Vinil Verde também é um filme de fotos fixas, que é também uma coisa que ele explorava no início da carreira, nessa fase ainda um pouco experimental que ele tinha, né? Tem o clipe da Bola do Jogo, que eu não vi, até hoje eu não conheço esse filme, não pude chegar aqui a tempo de ver, da banda Mundo Livre, mas ali é uma relação com o Mangue Beat, né? Com toda essa coisa de cinema e música que tinha ali, e o Kleber fez esse videoclipe e tinha vários cineastas daquela época trabalhavam com o pessoal do Mangue Beat, com Chico Science, etc. Era uma relação muito rica, né? Eu não sei se cinemas antigos de Recife, ele saía com a câmerazinha Super 8 e filmando os cinemas antigos, conversando com o projecionista, conversando com as pessoas. Então ele tem essa documentação que o levou a fazer o Retratos Fantasmas, né? Então, o caso de imagem é interessante vocês procurarem também para ver. Bom, A Menina do Algodão, né? Que é que dá início também a esse tema de um certo humor macabro, né? Que o Kleber gosta, aparece de vez em quando no Som ao Redor, tem uma cena de pesadelo meio apavorante, né? Tem a perna cabeluda do agente secreto. Então, esse tema da uma certa morbidez do filme de terror, mas encostado na comédia, né? Porque ele nunca faz um terror exatamente absoluto, é sempre encostado um pouco na comédia. Tá ali no Menino do Algodão, e a questão das lendas urbanas, né? Porque a Menina do Algodão é uma lenda urbana lá de Recife, e como a perna cabeluda também, que ele vai usar depois. Tem ali, eu acho que na Menina do Algodão, a força do som, como a gente sente, como o Kleber usa muito bem o som, no Agente Secreto o uso do som é extraordinário, né? Não só a música, as canções dos anos 70 e a música original, mas também a entrada das paisagens sonoras, do som como produção de tensão, como uma coisa que não é nem música nem ruído,
é alguma outra coisa que vai colocando a gente no mood, né? Interessante, e eu acho que a Menina do Algodão já tem esse trabalho de som que é muito bom. Efeito técnico usado como linguagem, né? Quer dizer, essa imagem que arrasta, esse arrastão da imagem que vai borrando, né? E que como ele usa isso com um efeito de suspense, de expectativa, de medo, né? Acho também muito inteligente essa coisa. Tem uma citação ali nos créditos, um agradecimento a John Carpenter, né? Que não tem nada a ver com o filme, mas que é admiração, é uma das grandes admirações do Kleber, o John Carpenter, né? Vinil Verde, né? Outro também exercício na área do terror, do humor mórbido, né? Com esse filme sobre a maldade inocente das crianças, né? E a tentação do veto, né? A tentação do não. Quando você diz não, porra, é aí que você quer, aí que as coisas vão acontecer mesmo. Então é muito interessante essa fábula, e ela é baseada numa fábula russa, né? Tem o crédito no final, né? As Luvas Verdes, né? É uma fábula russa, e vocês veem que o crédito de roteiro, o Kleber divide com uma moça chamada Bodana Smirnova, né? Que é uma ucraniana, uma amiga dele ucraniana, que trouxe para ele essa ideia dessa lenda russa das Luvas Verdes, e então eles produziram junto esse filme. Um conjunto de referências, de elos, de conexões, né, entre os cinemas, a produção cultural em Recife e esse cinema de gênero que o Kleber cultua e trabalha, né, em cima, de uma forma muito interessante, a forma como ele vai juntando essas coisas, juntando esses elementos, essas várias camadas, né? Muito bacana. Essa moça, Bodana Smirnova, que fez o roteiro com ele, do Vinil Verde, que trouxe a ideia das Luvas Verdes, ela é a atriz do Noite de Sexta, Manhã de Sábado, né? É a ucraniana, a mocinha que está lá na Ucrânia, falando com um rapaz aqui em Recife, né? E é interessante porque é um filme preto e branco, né? Me parece que é o filme mais antonioniano do Kleber, porque tem a ver com a incomunicabilidade, com a dificuldade de comunicação entre duas pessoas, tal. E é curioso porque o Kleber passou um ano trabalhando no roteiro deixado pelo Antonioni. O Antonioni deixou um roteiro pronto, junto com o Mark Peplow, que é o cara que roteirizou com ele O Passageiro, Profissão Repórter. Ele deixou um roteiro pronto chamado The Crew, A Tripulação. E o produtor francês, que eu me esqueci o nome agora, Said, alguma coisa, que é o coprodutor do Kleber no Aquários, no Bacurau, e agora no Agente Secreto também, chamou o Kleber para desenvolver esse roteiro junto com o Mark Peplow. E o Kleber ia dirigir um filme de um roteiro deixado pelo Antonioni. Ele passou um ano trabalhando nesse roteiro, não foi para frente, acabou não rolando por questões de produção, de orçamento, de grana e tal. E, inclusive, o Kleber conta que ficou muito frustrado com isso, porque teve que abandonar o projeto e deixou para trás. Mas, desse conjunto dos filmes do Kleber, né, não parece ter nenhuma relação com os outros filmes. É um filme romântico, né, preto e branco, feito assim do nada, mas eu acho que é uma coisa mais trazida pela Bodana Smirnova, talvez, do que por ele, né? É um resultado de uma parceria entre os dois. Mas é um filme curioso, assim, que tem uma certa melancolia, né? Tem uma tristeza no filme. Você imaginar essa distância impossível, os dois indo para a água para tentar ficar mais próximo de um do outro. Doméstica, ele abre com um crédito do Funcultura, que é esse fundo estadual que apoiava muito o cinema lá, e já traz uma outra camada para a obra do Kleber, que é essa questão de uma visão crítica e ao mesmo tempo afetuosa de uma classe média envolvida com esses fetiches, né, eletrônicos e do consumo, da vida
de classe média interessante. Literalmente um fetiche, né? Hã? Literalmente um fetiche, né? Eu vejo uma semelhança muito grande entre essas duas mães, essa do Eletrodoméstica e a do Som ao Redor, o papel da Maeve Jenkins, né, no Som ao Redor, que me parece que é uma prima da outra, né? É a mesma locação, né? É a mesma Mesma locação. Parece um rascunho do... Parece um rascunho do Som ao Redor. Exatamente. Que é a casa dele de verdade, né? É a casa dele. E que a gente vai ter, inclusive, sendo repetida. A cena da máquina de lavar reaparece no Som ao Redor, né? Janela, tudo, a mesma cena. Janela, o cachorro que late, Os né? garotos jogando bola. Jogando bola. A Exatamente. bola que pega, aquela coisa. No Retratos Fantasmas, vocês lembram que ele conta um pouco a origem desses elementos, né? Na casa dele, em Setúbal, no bairro, etc. Imagens enjaulados, né? Esse monte de grade, né? Quando a mulher vai levar água para o rapaz que pede no portão, quantas grades ela tem que transpor, né? E há portas para abrir até, nem a manga dá para passar na grade, ela tem que jogar por cima. Então a gente vê também essa persistência desse tema, né? Ao longo dos filmes. E, por fim, o Recife Frio, né, que eu acho uma obra-prima, assim, acho um dos melhores, talvez um dos 5 melhores curtas já feitos no Brasil, nesse modelo do falso documentário, do mockumentary, né? E é mais uma vez esse humor crítico, né, sobre o que seria essa hipótese de uma Recife congelada, com essa mudança de costumes, né, com a inversão do quarto de empregada. Eu acho uma maravilha aquela ideia, né, da inversão, né? Mais uma vez ali a verticalização da cidade, a valorização dos shoppings, que é uma coisa muito de Recife, né? Shopping, a referência da cidade é o shopping, né? Então é uma coisa também que interessante. Eu vejo não sei se vocês lembram do Milagre Milão, filme do Vittorio De Sica, tem uma cena linda em que está num inverno rigoroso, teve uma tempestade terrível de vento e tal, e quando aquilo passa, aparece um raiozinho de sol, assim, as pessoas correm todas para aquele lugarzinho do raio do sol para ficar ali naquele juntinhas, se aquecendo no sol. E esse final do Recife Frio, não sei se o Kleber pensou nisso, mas para mim é uma homenagem, uma conexão com essa cena do Milagre Milão. As pessoas vão lá para Itamaracá, naquele lugarzinho de sol, com a Lia cantando. No filme, que não tem nada a ver com o resto, né, me passa essa liberdade que o Kleber tem de trazer coisas estranhas, né, dissonantes, né, e que de alguma maneira se harmoniza, de alguma forma, acaba se harmonizando, você compra aquela ideia. Né? O Agente Secreto está cheio disso, né, de coisas. Por que esse nazista, eles vão visitar esse nazista e exigir que ele mostre as cicatrizes dele, né? Por que essa perna cabeluda e tal? Mas aí você vai percebendo que a perna cabeluda pode ser uma imagem da repressão na época da ditadura. Por que essa perna cabeluda vai bater nas pessoas naquele parque? Vai reprimir os amantes no parque? Né? Por que esse cara tem essa fixação pela ferida, pelas cicatrizes do nazista? Né? Tudo vai somando a esse substrato da ditadura, né? Essa coisa que está por trás, que é o espírito do autoritarismo, né? O espírito daquele momento que a gente vivia, sem que o Agente Secreto fale de ditadura. Em nenhum momento ninguém fala, estamos vivendo a ditadura, olha que horror. Tem o retrato do Geisel lá, né? E o resto é a ditadura disseminada, né? Disseminada no comportamento das pessoas, nas figuras grotescas, né? Então é isso. Eu acho que o Retratos Fantasmas, que é o filme sobre o fim dos cinemas e sobre essas memórias que ficam, né, da coisa, é um condensado de uma coisa que o Kleber trabalhou, que vai aparecer no Som ao Redor, tem cinema antigo, no Aquários tem um cinema antigo, aqui tem no Agente Secreto tem o Boa Vista, que se transformou naquele banco de sangue, né? Então, são elementos que vão formando uma autoria, né? Um cinema de autor que não é aquele cinema ostensivo, vaidoso
do autor. Né? É um cinema de comunicação, um cinema de gênero, mas que tem esses traços de autoria que vão se construindo desde os curtos, né, até os longos, e vão ficando cada vez mais políticos, né, sem ser panfletários, sem ser frontalmente políticos. Né? Eles são políticos porque são. Né? O Aquários aconteceu com aquela mulher sendo expulsa as pessoas tentando expulsar aquela mulher daquela casa quando se estava querendo expulsar a Dilma do poder. Né? O Bacurau aparece no momento em que o Trump estava começando sua caçada ao imigrante, sua caçada aos desprotegidos. Né? E agora o Agente Secreto aparece também no momento em que a gente acabou de passar por período negro de nostalgia da ditadura. Né? Então, eu acho que é um cinema super rico, interessante e variado, mas muito, muito coeso e muito Brasil. Próxima quinta, no Cineclube Casas Casadas, vamos passar as duas adaptações da peça do Jean Cocteau, A Voz Humana. Uma dirigida por Pedro Almodóvar com Tilda Swinton e a outra dirigida por Roberto Rossellini com Anna Magnani. São 2 médias-metragens, cada um de meia hora, adaptado da peça do Jean Cocteau, A Voz Humana, com debate pós-sessão com Walter Lima Jr. Imperdível!